O Unesp em Bauru recebe a terceira jornada de jovens pesquisadores sobre história e patrimônio ferroviário. Entre as atividades realizadas, uma visita ao conjunto ferroviário da cidade aproximou os pesquisadores da importante história da ferrovia para a região. Na entrevista do dia, nosso assunto é o estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade que ocorre após situações em que uma pessoa é vítima ou testemunha de atos violentos ou que geram trauma. Quem dá mais detalhes sobre a importância de um acompanhamento psicológico nesses casos é a professora da Unesp, Sandra Calé. É sexta-feira, 29 de março, e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite! O projeto Memória Ferroviária realizou nesta semana a terceira jornada de jovens pesquisadores sobre história e patrimônio ferroviário. O grupo está vinculado ao Laboratório de Patrimônio Cultural da Unesp em Rosana, mas as atividades deste ano foram realizadas aqui em Bauru. Uma das mais aguardadas foi a visita técnica ao conjunto ferroviário aqui da cidade, e a nossa equipe acompanhou. A van com os pesquisadores que cuidam da memória ferroviária do país deixa a Unesp em Bauru e em poucos minutos chega ao centro da cidade. É ali que eles vão ver de perto a história dos trilhos e também o início do próprio município. O encontro começa com um bate-papo no jardim do Museu Ferroviário. Quem conduz a conversa é o Sérgio, agente cultural do Museu Histórico e pesquisador. Depois, é hora de entrar e conhecer os equipamentos e objetos que faziam parte do dia a dia da vida sobre os trilhos desde o início do século passado. Muita coisa é novidade para esses pesquisadores, por isso, tudo tem que ser registrado. E o que será que mais chamou a atenção da Thaís? Eu acho que mais a estrutura também, o que muda bastante, relacionado ao tombamento, que eu também estou bem tendo uma reflexão sobre isso. E bastante as ferramentas que eram usadas antigamente, que é algo muito manual. E eu sempre gostei dessa área analógica das coisas, então eu estou bem encantada com as coisas. A atividade faz parte da terceira jornada de jovens pesquisadores sobre história e patrimônio ferroviário. O evento é organizado pelo projeto Memória Ferroviária da Unesp, que reúne integrantes de vários campos e também de fora da universidade. Você vê mais ou menos assim na prática o que a gente discute lá. Então todas as questões que a gente está discutindo ali nas conferências, nas mesas, a gente pode ver como se aplica numa estação real, no conjunto real. Então as práticas museais, as questões da preservação do patrimônio, de interpretação, do uso do espaço, tudo isso a gente pode ver num exemplo de estação ferroviária. Logo que deixa o museu, o grupo chega à estação ferroviária de Bauru, antiga noroeste do Brasil. Ali os participantes têm um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo em que veem detalhes da arquitetura, das locomotivas e vagões, muitos em estado de deterioração, também conhecem algumas ações de preservação e como o espaço tem sido usado em projetos culturais. Sérgio explica que a cidade era um entroncamento de 3 estradas de ferro. Ele também conta sobre a importância dos trilhos para a economia bauruense até hoje e como eles ajudaram a urbanizar o município. O que a gente mais buscou, né, traçar, né, nessa vivência é a noção de conjunto, né, de ver como realmente funciona um sistema ferroviário de diversos períodos, né, e através desses equipamentos, materialmente, né, documentalmente, também os documentos que o museu tem relacionados à administração econômica, a quantidade de produtos que eram escoados, o que se produzia, ou seja, de que você pode ter uma noção do conjunto mesmo, de todas as particularidades ligadas ao transporte ferroviário. Para este historiador, além de trocar conhecimento com pesquisadores sobre um tema tão apaixonante, a jornada e a visita técnica permitem tirar algumas conclusões. A gente percebe que as políticas de preservação de patrimônio, né, ainda precisam caminhar muito melhor, não é? Ainda são muito incipientes, eu diria. A própria questão da educação voltada para o patrimônio, né, ela precisa ser mais elaborada, precisam haver planos de políticas públicas que englobam
o patrimônio de uma maneira geral, mas principalmente no caso de uma cidade como Bauru, trazer à tona essas questões do patrimônio ferroviário é muito importante para a difusão do conhecimento de uma maneira geral. Na última parte da vivência, os integrantes ainda percorreram os trilhos em direção à antiga estação da Companhia Paulista. No caminho, mais história, como a das casas que pertenciam aos antigos trabalhadores das estradas de ferro. Essa visita ela é muito rica, porque eu estou podendo ter a troca com historiadores, com arquitetos, com outros geógrafos, então com turismólogos, então com pessoas que trabalham especificamente patrimônio ferroviário, que é muito difícil, porque o patrimônio tem uma gama enorme de tipologias, mas ferroviário, então é aqui esse projeto do Memória Ferroviária. Ele é muito importante, muito significativo, por isso estou aqui. Fim de semana chegando, hora de saber o que esperar do tempo. Vamos conferir o boletim do IPMET. Tempo estável, parcialmente nublado, a predomínio de sol. A temperatura máxima fica em 30 graus no período da tarde, mínima de 17 no início da manhã. E até quarta-feira, início da semana, máxima de 32 graus. Até quarta-feira, predomínio de sol. O ano de 2019 começou com tragédias que chocaram o país. O rompimento da barragem de Brumadinho, o incêndio que vitimou 10 jovens atletas do Flamengo e o ataque à escola Raul Brasil em Suzano são alguns desses acontecimentos recentes. Mas episódios assim costumam deixar marcas em quem vivenciou tudo de perto. Nós convidamos a professora Sandra Leal Calé, do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, para nos ajudar a entender por que a atenção a essas pessoas é tão importante. O transtorno de ansiedade, conhecido como estresse pós-traumático, é uma das áreas de especialidade da Sandra Calé. Professora, obrigado por falar sobre esse assunto com a gente hoje. Eu que agradeço. Para a gente começar nosso bate-papo, professora, eu queria que você explicasse como que esse transtorno costuma se manifestar nas pessoas que passaram por experiências traumáticas. Bom, a primeira coisa, elas têm que passar por um evento, por uma situação que não é comum. É uma situação inusitada e que para a grande maioria das pessoas é altamente estressora. Então esta é a primeira condição. E assim que ela passa por essa situação, ela apresenta uma resposta que a gente chama de estresse agudo. Essa situação de estresse agudo permanece por cerca de 30 dias. Só depois disso é que a gente começa a falar em possibilidade de desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. E existem, professora, alguns fatores que tornam, de repente, uma pessoa mais suscetível do que outra a apresentar esse tipo de transtorno? Então, a literatura científica não consegue determinar que esta ou aquela pessoa vão desenvolver o estresse pós-traumático. Há uma associação em pessoas com alguns transtornos psiquiátricos, mas 50%. Então não é realmente uma coisa que nenhum de nós sabe se poderia desenvolver ou não o estresse pós-traumático. Então a gente dá para dizer que qualquer um ou todos nós estamos suscetíveis a passar por esse tipo de transtorno. Exatamente. É comum que esses primeiros sinais, e na verdade quais são os primeiros sinais que a pessoa apresenta quando ela tem esse transtorno, e é comum essas pessoas de repente nem perceber que elas estão passando por essa situação? Bom, elas percebem que elas estão muito mal depois do trauma acontecido e são muitos os sintomas, mas há algumas categorias que apresentam, que vamos dizer, que abarcam todos os sintomas. A primeira coisa é a lembrança do trauma. É uma lembrança intrusiva, a pessoa tem flashback, então ela não quer pensar, mas a todo momento vem a cena que ela viu. E o tempo todo ela lembra, mesmo não querendo lembrar. Essa é a primeira grande área de sintomas. Uma outra coisa são as respostas de excitabilidade. Então a pessoa tem dificuldade para dormir, ela fica em estado de alerta o tempo todo e muito irritada, muito brava, mal-humorada, oscilação de humor, agressiva inclusive.
E uma outra coisa também, que é uma outra categoria, é a categoria da pessoa querer se esquecer do que aconteceu. Então, tudo que estiver associado ao trauma, ela dá uma resposta de esquiva. Ela finge que não aconteceu. E, inclusive, ela pode ter algumas dificuldades de memória e não se lembrar efetivamente do que aconteceu. Esses sinais, eles se manifestam da mesma forma, professora, em adultos, em crianças, ou existe alguma particularidade nos grupos? Então, as crianças, os sintomas não são exatamente iguais, né, dos adultos, mas elas apresentam uma peculiaridade que é brincar sobre o tema do trauma. Então, por exemplo, crianças que passaram por ciclones, coisas assim, elas brincam que está passando um ciclone, aí elas derrubam tudo pelo chão. Então, é essa forma que criança apresenta o sintoma. Como costuma ser o tratamento para essas pessoas que passaram por essas experiências? E normalmente esse tratamento ele é mais de longo prazo? Não se intervém, como eu disse, antes de 30 dias. Né? Depois, passado a fase de estresse agudo, aí é que se vai identificar quem está mal. Então, aí tem que fazer, vamos dizer, uma população grande, uma amostra grande, uma triagem, né? Inclusive com indicativos, as pessoas que convivem, olha, ele não está bem, e a própria pessoa, às vezes, identificando, dizendo, não, eu não estou bem. Né? Então, depois que essas pessoas começam, então, a perceber que elas estão diferentes de outras que passaram pela mesma situação e buscam um auxílio, o que a gente faz, basicamente, é uma ressignificação do trauma, porque a pessoa perde o chão. Tudo aquilo que ela acreditava como tranquilo, seguro, aquele mundo seguro, não existe mais. Então, na verdade, você vai fazer um plano B, e vai mostrar que este evento não é um evento usual, é muito raro acontecer. Então, a intervenção caminha nessa direção com uma condição bem específica de tratamento mesmo. No caso lá da tragédia ocorrida na Escola Raul Brasil, lá em Suzano, é um caso típico de um trauma que as pessoas ali precisariam, de repente, de alguma ajuda? Com certeza, é bem típico. Né? E tem um agravante, porque quando o trauma advém de natureza, por exemplo, se você tem um alagamento, um terremoto, é mais fácil de haver uma recuperação emocional do que quando o trauma advém de pessoas. Porque a pessoa, a vítima, né, envolvida, ela perde a crença no ser humano. Então, todas as pessoas não prestam, tudo é perigoso, então é muito mais difícil ressignificar isto, que nem todas as pessoas fazem isso, nem todas as pessoas fariam, mas isso é um processo e que depende do tempo da pessoa. Não é dizer, olha, em tanto tempo eu resolvo isso. Tá bom, para certas pessoas vai levar mais tempo do que para outras. Então é uma coisa bastante particular, como a pessoa vai administrar o sofrimento. Para aquela comunidade que viveu essa tragédia, voltar para aquele ambiente, isso deve ser difícil, isso é uma das coisas que dá para se trabalhar, para voltar a conviver com aquele ambiente de tragédia. Exatamente. Como as outras universidades já fizeram alguma coisa, né, estão fazendo lá, eles tiveram assim, atitudes muito adequadas. Por exemplo, eles mudaram o lugar da escola, da entrada da escola. Eles pintaram, enfim, eles mudaram o ambiente para tentar diminuir a lembrança. Então, esta é uma forma que pode ajudar e muito. Mas as famílias estão envolvidas, então tem uma quantidade de pessoas muito grande, não é só quem estava ali, né? Até os vizinhos que ouviram, que viram as cenas. Então, você vê que você não precisa passar exatamente pela situação, mas o fato de você presenciar e a equipe que socorre, né, a equipe policial que intervém, os bombeiros, todos podem estar realmente desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático. Tá certo, professora. Agradeço novamente sua presença com a gente hoje. Muito obrigada.
Por hoje é só, eu volto a te encontrar na segunda. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Um bom fim de semana para você. Tchau!